Essa noite termina a quaresma, mas não é porque a última semana é chamada de Semana Santa que as coisas estranhas não aconteçam. Muito pelo contrário, há uma atmosfera sombria, pesada, e sim as coisas acontecem. Prova disso são as 3 histórias que eu vou trazer hoje. Então fica aí, que tem caixão que desaparece, tem entidade mexendo com a sanidade das pessoas, e fica até o final, porque a última história aconteceu aqui, pertinho da minha cidade. Quem sabe, mais pra frente, eu posso até ir lá mostrar a vocês e tentar uma comunicação. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório e fechando a quaresma. São 3 histórias incríveis, que na verdade são relatos de pessoas que passaram pelo mais assustador da Semana Santa. Esse primeiro relato vem lá de Goiás, foi contado por uma senhorinha viúva que nasceu e foi criada em uma fazenda. Como católica praticante desde pequena, assim como toda a família, a senhorinha, que eu dei o nome de Dona Maria, sempre obedeceu às regras, segundo a igreja, na quaresma e principalmente na Semana Santa. Não comia carne, rezava muito, não cantava, dormia cedo, evitava até fazer barulhos mais altos na casa. Mas naquele ano em especial, meados da década de 70, Dona Maria estava exercitando sua paciência para não brigar com o marido, o João. João era caçador. Portanto, não devia ser flor que se cheirasse. Eu não gosto de caçador, vocês sabem disso. E era Semana Santa. Ainda assim, o homem queria sair para caçar. Dona Maria disse que ele não deveria ir. Era quarta-feira santa e não era dia para aquilo. Enquanto arrumava suas tralhas, Dona Maria insistia para que ele não fosse, que seria perigoso, que ele deveria guardar o dia santo. Mas não adiantou nada, João iria de qualquer jeito. Disse que tudo aquilo era um monte de bobagens, que nada ia acontecer. Arrumou um lanche, pegou suas coisas e foi a cavalo para a mata. E Dona Maria acabou desistindo de tentar convencer o marido. Aproveitou que o dia estava tranquilo, bonito, não estava mais tão quente, e decidiu que iria pescar, já que passava pela propriedade um rio muito bonito, muito limpo. No fim da tarde, a noite já começava a dar as caras, quando ela viu o cavalo do marido se aproximando devagar. Em cima dele estava João, mas estava esquisito. A senhorinha não soube explicar como, mas disse que estava estranho. Parecia tão feio, desgrenhado, parecia até doente. Mais tarde ela teria dito que era como se um defunto estivesse chegando naquele cavalo. Até demorou para que o reconhecesse. E parece que foi ele que não a reconheceu, porque passou por ela naquele mesmo ritmo lento, sequer a olhou, mantinha os olhos fixos no nada, uma expressão vazia. Não tinha ninguém dentro daquele corpo. E o cavalo seguia. Dona Maria ia atrás, apavorada. E já em frente à casa, o cavalo parou. E ainda como se fosse um zumbi, João saltou e entrou. Ele se sentou na cozinha, totalmente aéreo. O homem nem piscava. Dona Maria chamou, perguntou, e só depois de levar um chacoalhão ele parece ter despertado. Não estava mesmo, reconhecendo a própria mulher. Só quando a madrugada da quinta-feira santa chegou, João acordou assustado, parecia ter tido um pesadelo, e pareceu estar um pouquinho melhor, porque pelo menos já reconhecia a Dona Maria. Depois de dar a ele um copo d'água, aproveitou para perguntar que diabos tinha acontecido naquela mata para que ele ficasse daquele jeito. Mas ele não se lembrava. Tudo o que sabia era que depois de entrar na mata, se embrenhou cada vez mais. Andava e não chegava a lugar nenhum. E a mata ia ficando mais densa, mais escura, e nada de chegar ao lugar onde sempre acampava nas caçadas. Aliás, não estava nem reconhecendo onde estava. Depois de muito tempo, se deu conta de que estava mesmo perdido. E decidiu soltar a rédea e deixar que o cavalo voltasse sozinho para casa. Ele lembrou também que estava estranhando o silêncio da mata. Não se ouvia um grilo, um inseto que fosse. Ainda assim, tinha a impressão de que alguém o observava. O único som eram os cascos do cavalo no mato e do coração que já tinha subido para bater na garganta. E só. Depois disso, não se lembrava de mais nada.
Enquanto conversavam, veio um barulho alto do quintal e os cachorros começaram a latir e a rosnar loucamente. João, o caçador lambão, tinha certeza de que estavam acuando alguma coisa. E como não tinha aprendido lição nenhuma, já levantou depressa pegando a espingarda para matar o que quer que fosse, já que pensava que fosse algum porco do mato ou outro bicho. Já do lado de fora, viu que todos os seus cachorros estavam embolados em um canto, latindo sem parar. Tinha mesmo alguma coisa ou alguém acuado ali. Os dois estavam com medo, mas tinham de ver o que era. João se aproximou com cuidado, já com a espingarda carregada, separou os cachorros com muita dificuldade e quando mirou para atirar, não tinha ninguém ali. Mas, segundo Dona Maria, tinha sim, e deixou naquele pedaço um cheiro horrível de coisa morta. Depois disso, parece que o marido aprendeu a lição, passou a respeitar a Quaresma e a Semana Santa. E o melhor de tudo, parou de caçar. Bom, a Dona Maria tem certeza de que era o próprio Coisa Ruim quem tinha seguido João. Mas eu acredito que tenha sido um corpo seco. Mas e vocês acham que foi o quê? O que seguiu o homem da mata até a casa dele? Deixa aí nos comentários, aproveita e já se inscreve. Deixa o like para me ajudar, para ajudar os nossos bichinhos. Ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. De Goiás a gente vai voltar aqui para Minas, que para mim é a terra da Quaresma. Em Ouro Preto, por exemplo, as manifestações nessa época são muitas. Muitas também são as pessoas que dizem ter visto coisas assustadoras pelas ruas. Eu deixei no card, então, para vocês assistirem ou até relembrarem o vídeo sobre algumas das tantas manifestações de Quaresma em Ouro Preto. Mas como a gente sabe, a maioria dessas histórias ficou mesmo sendo conhecidas só como lendas, já que não é todo mundo que vê. Mas nesse caso, a lenda se apresentou para mais de um morador de um bairro. Um senhor contou que em uma Semana Santa do ano de 1988, a vizinhança toda estava apavorada com a aparição de um padre montado em um cavalo. Foram as crianças que o viram primeiro. Elas brincavam na rua, era quarta-feira da Semana Santa, estava quase anoitecendo quando escutaram um som de cascos de cavalo se aproximando. Apesar de estar cada vez mais perto, nunca chegava, mas as crianças sentiram e ouviram que o cavalo passou por elas, mesmo não vendo nada. Com muito medo, todo mundo voltou correndo para casa sem nem a mãe precisar chamar e passaram o resto da noite murchos, apavorados. Só mesmo um deles contou o que aconteceu ao pai e ele pediu para que o menino rezasse. Já no dia seguinte, nenhum deles queria ficar na rua depois das 5 da tarde. E foi quando começou a anoitecer que outro morador que estava olhando pela janela avistou, passando na rua de cima, que não tinha casas, era de terra, cercada de mato. Ele viu um cavalo branco bem maior do que os que estava acostumado a ver, que era cavalgado por um padre. Um padre à moda antiga, de batina preta e que carregava uma cruz de madeira. O homem observou que o cavalo seguiu até o fim da ruazinha de terra e simplesmente desapareceu. Apavorado, ele contou aos vizinhos o que tinha visto e descobriu com surpresa que não tinha sido o único. Os outros também o viram e ficaram igualmente apavorados. Tinha certeza de que não era alguém vivo, já que todo mundo também o viu desaparecer. E ele não era o padre da cidade. Nem preciso dizer que todo mundo passou o resto da semana até o domingo de Páscoa, encolhido em casa e se borrando de medo, né? Mas esse cavalo do padre não é o único que se manifesta nas épocas de Quaresma e Semana Santa. Muita gente conhece e tem medo do chamado cavalo invisível. Pelo que se conta, as pessoas ouvem às madrugadas um cavalo rondando as casas, mas quem olha pela janela nunca o vê. E segundo dizem, ele seria um recado de Deus para aqueles que não guardam e não respeitam a época. Há também o cavalo de ossos, mas esse não é assim tão tranquilo. Seria o esqueleto de um cavalo muito grande que circula pelas ruas na Quinta-feira Santa, de madrugada, fazendo um barulho assustador e, se encontrar alguém fora de casa, ataca. Águas da Prata fica no estado de São Paulo, mas é bem pertinho daqui, coisa de meia hora, 40 minutos. Lá tem um lobisomem, ou um corpo seco berrador. Seu nome é Adriano Lobo e a gente também já falou dele. O vídeo tá aí no card. Por ali há muitas fazendas e tem muita área verde. É um lugar lindo, cheio de macaquinhos lindos e a melhor pamonha que eu conheço. Pamonha maravilhosa e traiçoeira.
porque por causa dela, um dos moradores teve a pior experiência da sua vida. Como era Semana Santa, quinta-feira, e no dia seguinte seria feriado, ele decidiu ir até uma das barraquinhas no centro da cidade comprar pamonha para a família, já que tudo ia ficar fechado. Foi até lá, saindo de seu sítio na motinho, ainda à tarde. Mas estava tudo cheio de turistas, estava tudo movimentado e aquela coisa. Encontra um amigo aqui, um compadre ali, e a conversa foi se estendendo enquanto a pamonha esfriava e a noite chegava. Quando se deu conta, já tinha escurecido e decidiu voltar para casa. Um dos amigos até teria brincado, dizendo para que ele tivesse cuidado com Adriano Lobo no meio do caminho. E o homem, que já era medroso, ficou ainda mais apavorado. Fez o sinal da cruz, subiu na moto e pegou o caminho de volta. Mas ia piorar muito. As estradinhas de terra eram assustadoras em qualquer noite do ano. Imagina naquela. Ele acelerou quanto pôde só para chegar mais rápido. Só que a moto começou a tossir. Da solavanco, a moto estava querendo parar e o coração dele também. Apavorado, estavam agora somente ele, a moto morta e as pamonhas, que já tinham virado mingau àquela altura. Só eles naquela estradinha pavorosa e, para piorar, a poucos metros de uma encruzilhada. O homem tentou fazer a moto pegar de novo, rezou e empurrou um pouco para frente, mas logo desistiu, porque sua casa ainda estava longe e tudo o que conseguiu foi ficar de cara com a encruzilhada, quase no meio dela. O jeito era rezar. O homem só não caiu no choro porque nem deu tempo. Um lamento, um canto horroroso estava vindo de algum ponto da estradinha à frente. Ouviu também alguma coisa pesada sendo arrastada. E o pior, estava se aproximando. Foi quando enxergou uma claridade fraca. Teve esperança que fosse uma lanterna. Poderia ser alguém chegando para ajudá-la a sair dali ou para chorar de medo junto com ele. Mas quem estava vindo era um homem alto, muito alto e magro, de roupas esfarrapadas. Isso era tudo que via, já que a claridade era de uma vela que o magrão lá carregava nas mãos, porque com a outra ele arrastava um caixão, sem nem perceber a presença dele. O homem assustador simplesmente deixou o caixão no meio da encruzilhada, junto à vela, e seguiu em frente. As pernas do motoqueiro estavam duras, mas ele conseguiu assim mesmo correr para o mato e se esconder. E por lá ficou, de olhos fechados e rezando, até amanhecer. Como já estava claro e ele precisava ver se a moto ainda estava lá, fez o sinal da cruz e seguiu, com muito medo até a encruzilhada. E foi aí que quase desmaiou. A moto estava lá, intacta, e ao testar, ela pegou como se nunca tivesse estragado, mas o caixão tinha sumido. Não estava nem no mato por perto e nem em lugar nenhum. Mas quando olhou melhor, o homem da pamonha assombrada viu que a cera de vela derretida estava ali, misturada ao chão de terra. Olha, essa história eu ouvi numa daquelas barraquinhas, claro, enquanto eu comia uma pamonha. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não é um paciente desse sanatório e gosta de histórias reais de terror, gosta de casos criminais, gosta de bichinhos, se inscreva, se interne e seja um de nós. Ano que vem eu volto, trazendo mais histórias das noites de quaresma. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório e fechando a nossa quaresma. Boa noite.